Boa noite, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Cada irmão, cada irmã. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 12. E no versículo de número 24. Antes de eu ler, eu vou rogar a misericórdia do Senhor, para que Deus, na sua infinita misericórdia, fale conosco, pelo seu Espírito, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Amém. Senhor, nosso Deus, te pedimos neste momento, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. A tua palavra ao nosso coração seja eficaz, seja poderosa, Senhor, aos nossos corações. Transborda em nossas vidas, meu Pai, a glória e a tua graça, Senhor, para que nossos olhos enxerguem a verdade e as nossas mãos, meu Pai, possa tocar da palavra da vida, como tocaram os apóstolos. Em nome de Jesus, nesta noite, meu Deus, eu te rogo sobre cada um daqueles que hão de ouvir a voz desta palavra, que possa, pelo teu Espírito, ser tocado cada coração e cada mente, Senhor, e cada irmão, cada irmã se volte ao Senhor, os que estão desviados e aqueles que estão, meu Pai, ainda, meu Deus, na escuridão destas trevas, aonde Satanás e os demônios têm sucumbido muitas almas e assim, Senhor Deus, feito de muitos escravos. No nome de Jesus, nessa noite eu te peço, alcance-os, alcance-as para a glória e para a honra de teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. João, capítulo 12, versículo 24, que está escrito assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Até aqui. O próprio Jesus profetizou a sua morte, que era mista, que o Filho do Homem morresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus Cristo, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai que o enviou. E ele veio glorificar o Pai aqui na terra. E a obra que o Pai o havia dado a fazer, ele consumou na cruz. Ele fez tudo sozinho. Jesus foi desprezado, afrontado, perseguido, odiado. Apanharam em pedras para o apedrejar, mas não era chegado o seu tempo. Eles blasfemaram de Jesus, falaram que Jesus tinha demônios, chamaram Jesus de príncipe dos demônios, e Jesus foi acusado por aqueles homens de diversas coisas. No entanto, Jesus Cristo estava com a verdade de Deus aqui na terra, a luz que raiou em meio às trevas. E a Bíblia diz no mesmo Evangelho de João que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Pai nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez revelar. Então Jesus, ele desce com esse propósito de morrer. O próprio Caifás, ele disse que um homem deveria morrer pelo seu povo e por sua nação. Jesus, ele falou com seus discípulos que o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Então Jesus, ele ia ser entregue à morte.
Ele ia ser morto pelos judeus e pelas mãos dos pecadores. Mas era o cumprimento da palavra do Senhor, que dantes Deus havia dito pelos seus santos profetas. E Jesus, ele fala aqui em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo, por amor de mim, a dou. Então ele fala nessa simbologia que o grão de mostarda, se ele não cair e não morrer, o grão de trigo, aliás, se ele não cair e não morrer, fica ele só, mas morrendo, ele dará muito fruto. E Jesus, ele também direciona a palavra aos seus discípulos e aos que o seguem, porque ele fala que aquele que o segue, aquele que serve a ele, o Pai vai honrar, o próprio Deus vai honrá-lo. E Jesus diz que aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus e por amor do Evangelho, salvar-se-á. Paulo diz na carta de Romanos que somos entregues à morte todo dia por amor do Senhor. Somos levados como ovelhas ao matadouro. Estamos no meio de lobos, de homens cruéis, de homens sanguinários, homens violentos. Estamos diante de pessoas que não têm temor de Deus, que não têm um amor para com o próximo. Eles não guardam em seus corações os preceitos, os estatutos, os mandamentos de Deus. Pelo contrário, eles desprezam, eles atropelam, eles nem sequer consideram. Mas Jesus, ele fala que o homem não pode pagar pelo resgate da sua alma. E a gente reconhece que Jesus morreu na cruz para nos salvar da condenação do inferno. Ele ressuscitou para nossa justificação. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como deu a sua vida, nós também devemos dar a nossa vida por amor de Jesus e por amor dos irmãos. Entregar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Este Evangelho de Jesus, que nos leva a essa realidade e que as religiões ocultam das pessoas. Os falsos pastores, os falsos profetas ocultam das pessoas, porque eles não querem que as pessoas sofram. Eles não querem que as pessoas passem por tais situações adversas, temporais, circunstâncias que não são favoráveis ao cotidiano delas. Então eles vêm com falsas promessas. Eles vêm trazendo uma falsa mensagem. Uma mensagem de, entre aspas, conforto, consolo, paz, segurança, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Vai dar certo, já deu certo. O melhor de Deus está para vir sobre a sua vida. E dentre outras mensagens que eles colocam diante dos ouvidos dessas pessoas. Mas Jesus, ele diz, errais por não examinar as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, é o que a palavra de Deus ensina, porque nela nós encontraremos a vida eterna. E aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, por amor da palavra. Todos os apóstolos foram perseguidos. João, na ilha chamada Patmos, ele foi envenenado por causa da palavra. Ele estava sendo perseguido por causa da palavra. Ele não deixou de anunciar o que Jesus havia dito a ele para que ele anunciasse. O apóstolo Paulo foi ameaçado, foi preso com Silas. Pedro foi preso. Estevão foi morto, apedrejado. Tiago, cortaram a cabeça dele. E os profetas, uns foram mortos, apedrejados, a fio de espada, foram degolados, decapitados. Mas eles
preferiram o vitupério de Cristo, padecer com o Senhor, do que aceitar os manjares deste mundo, do que aceitar as propostas dos reis da época, dos homens importantes e poderosos. Eles ficaram do lado do Senhor. Eles não largaram a Deus. Eles não deixaram o Senhor, porque foram fiéis. Quer viver uma vida com Jesus? Viva de acordo com a palavra. E examine a palavra. Não caia em conversa fiada de homens que não está compromissado com Deus e que não leva a sério a palavra de Deus. Eles distorcem a palavra ao bel prazer. Eles estão invalidando os mandamentos de Deus, convertendo a glória de Deus em glória humana. Jesus aqui lhe diz que aquele que quem neste mundo odeia a sua vida, guarda lá para a vida eterna. Odiar, irmão, é aborrecer. É você entender que quando você morre, quando você é batizado, você nasce uma nova criatura. Agora você pensa nas coisas do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Você anda como um cristão. Você andará nas mesmas pisadas de Jesus. Você vai sofrer como sofreu os apóstolos, como sofreram os profetas e como sofrem aqueles que são sinceros, tementes a Deus nesta terra. Este evangelho é o evangelho da salvação. É o evangelho das boas novas. Credes em Deus, crede também em mim. É o que Jesus disse. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. O evangelho é isto. É você levar no corpo as marcas de Cristo. É você ser caluniado por um, por outro. É muita gente te ameaçar quando você estiver pregando a palavra, ou mesmo que você não tenha pregado a palavra, só de você estar em certo lugar. Como luz de Cristo, eles vão arrumar meios para te acusar, para te ameaçar, para fazer isso com você, fazer aquilo. Mas você será uma testemunha de Deus, para testemunhar do evangelho, testemunhar da palavra, porque você serve Jesus, você segue Jesus. Jesus é o caminho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, buscais e encontrareis. Amém? Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus diz que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Então, como Jesus morreu, ressuscitou, e ele atraiu muitos para si, porque ele falou que aqueles que o Pai trouxer até a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. A Bíblia fala que as suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Segue até Jesus. Segue Jesus. Aguarde pelo Senhor Jesus. Se esforce, pregue a palavra, viva uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de consagração. Ande nos caminhos do Senhor, porque lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que eu busquei no Senhor para poder compartilhar com os irmãos. E o evangelho é isso, irmão, você perder a vida. A gente vai ser perseguido mais do que já somos. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais você vai ver tragédia, violência, ameaças, os homens maus querendo colocar suas doutrinas satânicas para tentar ofuscar a palavra de Deus, para tentar invalidar o que esta palavra santa diz. Mas o evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é conversão, transformação, tirar o homem das trevas e colocar na luz. E ele andar na luz, sabendo que viver é Cristo, morrer é ganho. Saber que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Porque nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus.
e todo homem emprega força para entrar dentro do reino de Deus. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertada e poucos encontram. Mas Jesus fala em Lucas capítulo 13, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e assentar-se-ão junto da mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que a vitória não é daqueles que correm mais, é daqueles que perseveram. Temos que perseverar na doutrina de Jesus, porque aquele que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é soberbo e nada sabe e delira acerca de questões. O Evangelho, irmão, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se esforce, irmão, em agradar ao Deus, em servir a Jesus, porque se você estiver agradando aos homens, não é servo de Jesus. Se nós estivermos ainda agradando aos homens, nós não somos servos de Jesus, mas nós devemos agradar a Deus. Pedro falou, mas João, que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. A Bíblia diz na Epístola de Gálatas que se nós mesmos ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho além deste, seja anátema. O evangelho de Jesus é isso aqui, irmão. É você perder a vida, aborrecer a vida, é odiar a sua vida, desprezar, irmão. Porque se você amar a sua vida, se você se preocupar só com você mesmo, adorar a você mesmo, amar a você mesmo, aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, terras, casas, por amor de mim e do evangelho, não pode ser meu discípulo. Jesus fala que aquele que amar mais a pai, a mãe, a filhos, a esposa, a marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Lucas 14, versículo 33 diz que aquele que não renuncia tudo não pode ser meu discípulo. Amém? Então, leve uma vida de cristão. Sofra as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E aquele que milita não se embaraça em negócios algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sirva Jesus, espere pelo Senhor Jesus, irmão. Coma deste pão e beba deste sangue, até que o Senhor Jesus venha. Anunciais a sua morte, até que ele venha. Amém? Então, Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Que o Senhor venha falar mais poderosamente por meio do seu Espírito sobre cada irmão, sobre cada irmã, no nome de Jesus. Amém?